Por que conhecer o meu arquétipo? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no Arquétipo das Deusas. Olá, eu sou a Rochelle Casap e falo sobre mitologia e arquétipos em prol do autoconhecimento. Mas vamos lá, por que conhecer os arquétipos? Que diferença faz na minha vida? Isso é só curiosidade? É só um testezinho, tipo aqueles testes da Capricho, das revistinhas ou quiz do BuzzFeed? Na verdade, não. Os arquétipos eles têm uma função na nossa vida. Quando a gente começa a entender quais são as influências que a gente recebe, quais são as energias que estão no nosso campo, a gente consegue perceber os padrões do nosso comportamento que mais nos afetam, tanto nos aspectos positivos desses comportamentos, quanto nos aspectos mais difíceis, mais negativos. Então, para começar esse entendimento, a gente tem que partir do princípio da definição de arquétipo, do conceito de arquétipo. Arquétipos são energias primordiais, são ideias ancestrais que estão no inconsciente coletivo, então afetam todas as pessoas, toda a humanidade em todas as épocas. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que acontece não se perde na história humana. Tudo é jogado para essa grande sopa que é o inconsciente coletivo e ela vai afetando as pessoas. Então cada pessoa que nasce, ela já traz algumas ideias pré-concebidas, já traz alguns conceitos que ela simplesmente já sabe o que é. Então quando a gente tem alguma reação, a gente sente aquele é o fator uau, né? Quando mexe com a gente, quando ressoa dentro da gente alguma informação, algum elemento, algum mito, aí é que acontece a ativação arquetípica. Então, quando a gente entende qual é o mito que a gente está vivendo, e no caso das deusas, além da gente ter a representação daquela deusa, nós temos também o mito dela. Então, a gente consegue observar de forma mais clara os aspectos de luz, os aspectos de sombra e o que a gente está repetindo nesses padrões. Então, a gente vai ver que aspectos a gente pode melhorar ou de que forma a gente vai conduzir quando a gente tiver esse gatilho, digamos, de um comportamento X ou Y. A gente passa a ter o controle dos nossos comportamentos e não mais é controlado por eles. Mas também é claro que isso não é um passe de mágica, né? As coisas ressoam, mas levam um certo tempo para processar. A gente vai passar por algumas catarses, porque o arquétipo a gente não vai usar. Quando a gente fala como é que eu uso tal arquétipo, a gente não usa, a gente interage. A gente, por exemplo, não consegue usar um anjo, a gente não consegue usar um santo, a gente não consegue escolher sentir alegria. Eu vou escolher sentir alegria, minha vida tá um caos, mas eu vou escolher. Ou eu vou escolher sentir tristeza, porque quero que prestem atenção em mim. A gente às vezes tenta, né? Então a gente acaba criando estereótipos. Quando o arquétipo a gente cai numa máscara ou numa sombra, a gente cria um estereótipo. E isso não é legal, porque a gente vai estar forçando uma coisa que não é. Então a gente não escolhe o arquétipo, a gente não ativa, a gente interage com eles, com essa energia. Tem algo que eu sempre vou repetir, que é o arquétipo, ele traz lições, ele nos mostra muitas coisas sobre a gente. É um caso de autoconhecimento, não é só estudar, não é só conhecer, é realmente trabalhar, olhar para as nossas sombras, para as nossas luzes e se trabalhar. Não é algo passivo, então não é um símbolo de sorte. Vou colocar uma imagem bem linda de Afrodite na tela do meu celular e vou ficar sedutora. Não é assim que funciona, né? Aquela imagem ela vai te provocar alguma reação, mas o esforço de se trabalhar, o esforço da mudança é algo que pertence a gente. Então o arquétipo vai te exigir algumas coisas também. Isso é algo que eu sempre repito. Outra coisa que a gente precisa pensar também é que todos os arquétipos existem na gente. A gente faz parte do inconsciente coletivo, ele está em nós estamos mandando informações. Então os arquétipos evoluem conforme a história humana evolui também. E nesse sentido, quando a gente pensa, poxa, se todos os arquétipos estão em mim, eu também tenho o arquétipo de Afrodite, eu tenho o arquétipo do lobo, eu tenho o arquétipo do leão, eu tenho o arquétipo do pato, tá tudo dentro de mim. Mas o que vai me influenciar? Aquilo que eu me conectar, aquilo que fizer sentido, que ressoar internamente. Então não é só escolher uma imagem, tem que fazer um sentido emocional. Existem várias formas de trabalhar com arquétipos, né? O meu viés é o viés das deusas, mas tem os animais de poder, tem os símbolos, tem as formas, né? Tem música, tem várias coisas que podem ativar ou não essas energias. Então, às vezes você vai entrar em contato com um determinado arquétipo e não funcionou. Não é que não funcionou, é que você não teve essa conexão emocional com o arquétipo. Da mesma forma, fui lá, fiz minha roda das deusas, identifiquei que a minha deusa regente é Perséfone, por exemplo. Mas todas as outras estão ativas também, mas a Perséfone é que mais me traz influências.
Aí eu vejo que é Perséfone, que agora eu entendo por que eu consigo ler a energia das pessoas, por que a minha intuição sempre me diz as coisas, por que eu percebo coisas que não foram ditas, mas eu também percebo a minha insegurança, a minha dependência, a minha dificuldade de dizer não, o meu sentimento de querer agradar a todo mundo sempre, para não deixar ninguém bravo comigo. Perséfone tem um pouco disso da inocente também, da criança que tem medo de levar bronca. Então descobri que é Perséfone. Como é que eu posso então suavizar esses aspectos? Uma das formas é olhar na tua roda das deusas, lá na tua mandala, quais são as deusas independentes, ou as deusas que são mais empoderadas no sentido de ter mais autoconfiança, de ter mais energia, mais liberdade e de serem mais independentes mesmo, né? Como Atena, como Ártemis, como a própria deusa Hera. Então você vai lá e vê qual a influência dessas deusas e começa a perceber de que formas você pode entrar em contato com essa energia. Por que eu tenho medo de dizer não? Por que eu dependo da aprovação dos outros? E a Ártemis não, a Ártemis vai lá e faz o que ela quer. Por que eu não me planejo como Atena? Entende? Assim, a gente precisa realmente fazer um esforço para deixar o que a gente não quer para trás e abraçar o novo. Então demanda um autoestudo, demanda uma expedição íntima pelos nossos sentimentos, pelos nossos comportamentos. O estudo do arquétipo não é só curiosidade, né? Se a gente quer mudar, tem que aprofundar. Então, quando a gente se dedica ao estudo dos arquétipos, realmente vão acontecer mudanças dentro da gente. Se a gente estiver consciente dessas exigências e das lições, a gente conseguir interagir com os arquétipos, a gente vai se transformar, e não vai só apenas se transformar, vai transformar os próprios arquétipos. E todo esse meu caminho com os arquétipos, que é algo que eu já faço esse estudo há muitos anos, não é agora, desde que eu trabalhava com comunicação e jornalismo, todas as mudanças que vieram acontecendo comigo. Primeiro a gente passa por momentos também de negação, de não querer aceitar, mas tudo isso me levou a criar a vivência vívida, a autoestima deusa, que é um momento de reconexão com a nossa deusa interior. Porque por mais que eu tenha, por exemplo, Atena como deusa regente, eu não sou Atena. Atena é Atena, eu tenho meu próprio mito para viver, para experienciar. Então o reencontro com a nossa deusa interior, a ativação da deusa interior, também vai nos ajudar nesse movimento. Uma outra ferramenta que eu acabei desenvolvendo depois disso também foi a mentoria para terapeutas, ou também para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que é arquétipo, o que não é, e como as deusas influenciam no comportamento feminino, porque todas elas estão em nós, todas elas, como todos os arquétipos. E eu comecei realmente a trabalhar com as deusas há 1 ano e meio, mais ou menos, né? Com o arquétipo das deusas até então eram arquétipos de forma geral, para usar no marketing digital, na publicidade, para dar personalidade para marcas, enfim. Não tinha esse viés de autoconhecimento, não tinha esse viés para o público feminino, né, de reconexão com a deusa. Então, assim, eu comecei lá no Instagram, divulgando de pouquinho em pouquinho, de caráter mais informativo mesmo, e aos poucos eu tô trazendo pra cá, porque tem mais tempo de tela, a minha Afrodite tá gostando desse negócio de gravar, e jornalista gosta de falar, né? Então já tem uma Afroditezinha ali, botando gás nisso, e a gente vai seguindo. Eu até brinco que é um condomínio das Praças das Deusas, é uma reunião de condomínio, quando a gente começa a perceber a influência de cada uma delas na nossa mente. Obrigada por ficar comigo até aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum questionamento, pode me mandar e-mail, pode me escrever embaixo que eu estou disponível.